Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao resumo de mais um livro aqui no Clube do Livro do Instituto Fabiano Pires. Nós estamos aí numa sequência de leituras, tem sido muito abençoador, porque na medida que lemos um livro nós adquirimos bastante conhecimento. Conhecimento esse que às vezes, dependendo do autor, ele gastou muitos anos para poder adquirir e depois colocar no papel para nós, mesmo que de forma resumida. Hoje nós vamos ver um pouquinho de informações, porque é evidente que apesar do livro ser pequeno, mas ele é muito profundo, nós vamos ver informações sobre o livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é extraordinário, já vendeu milhares de cópias, inclusive é um dos best-sellers desse autor. Paulo Vieira tem sido realmente um instrumento de Deus aí para abençoar muitas pessoas com as suas ministrações, com as suas palestras, com seus cursos, e tem sido realmente um homem que tem feito a diferença na vida de muita gente em muitos sentidos, não apenas no aspecto de trabalho, no aspecto comercial, no aspecto da construção de uma história de vida de sucesso, mas especialmente pela questão também de algumas curas, de algumas situações que nós precisamos realmente trazer à tona para que possamos ser pessoas melhores. Então, em cima desse projeto dele, O Poder da Autorresponsabilidade, desse livro, nós vamos trazer aqui algumas informações bem legais que acredito que vão te ajudar bastante no seu dia a dia, tá bom? Bem, a primeira coisa que nós temos que ponderar, que inclusive, claro, tudo que nós falamos aqui nesse resumo está no livro, ele afirma que nós erramos muito ao nos preocuparmos muito mais com o esforço do que propriamente com a conquista. Isso é fato, né? Na medida que nós vamos construindo a nossa vida, infelizmente a gente não consegue fazer com que de repente nós possamos ter o sabor de aproveitar a conquista, inclusive gastando energia nessa ideia de realmente aproveitar aquilo que nós conquistamos, mas nós acabamos de fato nos esgotando muito nesse percurso até chegarmos na conquista e, portanto, por causa disso, pode ser que nós não venhamos a realmente desfrutar, a nos alegrar. Talvez nós não venhamos a realmente usar aquilo que nós conquistamos para o nosso bem como nós gostaríamos. E, inclusive, também segundo o nosso autor, um grande erro é não terminar o que nós começamos, porque muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo um projeto para que elas possam alcançar e no meio do caminho elas cansam, no meio do caminho de repente elas decepcionam, no meio do caminho por algumas questões elas param e acabam não chegando aonde gostariam. Portanto, nós temos hoje, é claro, talvez você seja uma dessas pessoas, isso também já aconteceu comigo, talvez nós estamos dentre aqueles que começamos e não vamos até o final. E isso frustra muito, não só para aquele momento presente, mas também pode frustrar para outros e novos projetos também para o futuro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente, dependendo da forma como nós agimos, nós não vamos chegar onde nós tanto queremos e isso vai nos frustrar muito. Inclusive, muita gente que parou no meio do caminho, muitas pessoas que não conseguiram chegar aonde gostariam, elas acabaram culpando outras pessoas, ou seja, ao invés de elas, de repente, assumirem o papel de fato de ator principal da sua história, assumindo as responsabilidades pelos seus insucessos e desgostos, acabam transferindo responsabilidade, colocando isso nas costas de outras pessoas que na verdade não tem absolutamente nada a ver com essa questão. Porque, segundo o autor, nós somos infelizmente os nossos maiores sabotadores, mas nem sempre admitimos isso, nem sempre assumimos isso, e por conta de não admitirmos ou não assumirmos, nós não tratamos essas questões como deveriam ser tratadas. Agora, uma informação muito legal que o Paulo afirma no seu livro é que a nossa mente ela é programada e ela pode ser reprogramada. O Dr. Augusto Cury também fala muito disso, no âmbito da parte emocional. E isso realmente é fato, ou seja, você é programado de uma maneira, mas você pode ser uma pessoa muito melhor se você conseguir reprogramar sua mente fazendo aquilo que de fato tem que ser feito para que você possa alcançar os seus objetivos de vida. E aí ele faz uma pergunta: como é que está o seu estado atual e como será o seu futuro? Nós precisamos saber aonde nós estamos e aonde queremos chegar, ou seja, como é o nosso presente e possivelmente como nós estamos projetando o nosso futuro. Conhecer esse estado atual é preponderante para quê? Para que nós possamos identificar problemas, para que nós possamos mudar as rotas e também, evidentemente, para que nós possamos chegar ao destino que nós estamos almejando. Então, para que isso tudo aconteça, repito, nós temos que saber aonde estamos, de onde estamos partindo, qual é a nossa atual realidade, para que possamos, então, prosseguir a fim de que realmente venhamos alcançar aquilo que nós tanto queremos.
Inclusive, ele afirma que a consciência é a principal característica humana, e de fato é mesmo, né? É a consciência, por exemplo, que nos permite vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que automaticamente nos cercam e também, evidentemente, daquilo que nós chamamos de mundo interior. Então é esse poder de consciência, esse poder de saber que vai nos ajudar realmente a ter a condição de entendermos aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas aquilo também que está acontecendo dentro de nós. E na medida que nós vamos caminhando nessa direção de conhecimento, nós vamos nos tornando pessoas mais autorresponsáveis. E a autorresponsabilidade, é mais que evidente, ela trata muito dessa ideia de que eu sou autorresponsável por mim, portanto, pelas minhas ações e, consequentemente, também pelas questões que vão envolvendo o alcance daquilo que eu vou alcançar de acordo com as minhas ações, ou seja, com as minhas decisões. Então eu preciso ser autorresponsável e não transferir responsabilidade para quem quer que seja. Inclusive, essa consciência também, segundo o autor, é muito interessante porque nos ajuda a ter também uma correta consciência ou conhecimento do Deus a quem servimos. Ele fala que para nós adquirirmos inteligência emocional é necessário ter uma boa consciência, porque nós somos responsáveis também pelos nossos erros e acertos, pelas nossas emoções e pelo nosso caráter. Repito, a autorresponsabilidade tem que trazer para nós a condição de nós nos conhecermos tão bem a ponto de ser responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, decidimos e agimos. Quando nós fazemos isso, de fato, nós nos tornamos pessoas melhores, porque nos tornamos autorresponsabilidades. Ele até faz uma afirmação dizendo que a autorresponsabilidade pode ser descrita como a crença de que você realmente é o único responsável pela situação que você está vivendo. Já percebeu quanto que as pessoas gostam de culpar terceiros? Por exemplo, o cônjuge culpa o marido ou a esposa, pais culpam filhos, filhos culpam pais, nós temos pessoas culpando o governo, nós temos pessoas culpando o patrão, nós temos pessoas até tendo a coragem de culpar Deus pelas suas infelicidades ou seus infortúnios. Mas nós temos que entender, repito, que segundo o conceito do autor, a autorresponsabilidade nos ajuda a ter a crença correta de que somos os únicos responsáveis pela situação que nós estamos vivendo. Ou seja, isso nos dá a percepção correta de que nós estamos no comando do nosso barco. Nós estamos conduzindo a nossa vida. Somos nós que estamos realmente com a condição de levar aquilo que nós chamamos de história, de vida para a frente, ou então, quem sabe, permanecer com essa história parada ou até regredir, dependendo do tipo de situação que a pessoa está vivendo, tá bem? A pergunta também que ele faz no seu livro é: aonde você se colocou? Ou seja, com as suas decisões e ações, aonde é que você se colocou? O que você está vivendo, segundo o autor, não é obra do acaso, não são fatalidades do destino e você não é vítima de ninguém nem de qualquer circunstância. Você é responsável pela sua própria vida e você tem que ter consciência disso. Inclusive, ele também afirma que pessoas de alta performance, eles aprendem com os próprios erros e tomam para si a ação de maior responsabilidade, principalmente com as suas crenças, com seus valores, com seus pensamentos, com seus projetos, com seus desejos, com suas palavras e com suas ações. Então, as pessoas que realmente vão crescer e amadurecer na vida, elas estão sempre voltadas para essa questão de nunca reclamar de nada, no sentido de repente, até, repito, transferir para alguém a responsabilidade ou a culpa daquilo que ela mesma é responsável ou é culpada. Pois, na verdade, nós somos os nossos próprios construtores de história, não é? Pessoas de sucesso não param no meio do caminho por erros cometidos, mas aprendem com esses erros, mudam de mentalidade, de comportamentos e continuam correndo atrás dos seus sonhos e objetivos. Então você não pode parar no meio do caminho por conta das intempéries, porque elas vão chegar. Isso é notório, isso é evidente, a vida é feita assim mesmo. Nós não temos dias apenas de sucesso, dias apenas de conquista, dias apenas de sorrisos. Vez ou outra nós vamos padecer por conta de alguma circunstância e a gente tem que entender isso, né? Na tempestade, olha o que ele afirma, muito legal. O pessimista reclama do vento, mas na tempestade o otimista espera o vento passar e na mesma tempestade o autorresponsável ajusta as velas. Então, quando você é uma pessoa autorresponsável, a sua forma de ver e a sua forma de agir para com a vida e para com aquilo que vai acontecer no seu dia a dia é completamente diferente daquelas pessoas que não são autorresponsáveis.
Quem não tem autorresponsabilidade culpa inclusive até a falta de oportunidade, mas quem é autorresponsável vai atrás e com certeza consegue aquilo que tanto quer. Todos nós temos recursos necessários para prosperarmos, até porque se alguém pôde chegar lá, nós também podemos chegar. É mais que evidente que cada um tem uma métrica, cada um tem uma história, cada uma tem situações específicas de vida, mas se alguns conseguiram, todos nós podemos também ter uma história de sucesso, desde que sejamos autorresponsáveis. E aí ele traz aqui umas informações bem legais, que talvez seja o centro do livro. Ele diz, olha, se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque soluções. Se é para se fazer de vítima, faça-se um vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Então isso tudo aqui são questões que envolvem o poder da autorresponsabilidade. Quando você é autorresponsável, você consegue fazer tudo isso aqui que ele acaba de nos orientar. Finalizando, porque esse aqui é realmente só um resumo do livro, o livro realmente, apesar, repito, de ser pequeno, inclusive eu estou aqui com a versão de bolso, mas ele é muito profundo, tem muita coisa para você aprender. Te aconselho que você de fato leia ele várias vezes para que você possa alcançar esse poder da autorresponsabilidade. Ele afirma que pessoas com as atitudes certas percebem as oportunidades e criam também outras oportunidades e, consequentemente, tendo essas oportunidades diante de si, essas pessoas autorresponsáveis as aproveitam ao máximo. Nós temos que aprender a fazer isso também. Quanto mais autorresponsabilidade, mais autorrealização, porque você nunca fica sendo vitimista, nunca fica parado no meio do caminho, você sempre vai realizar e, portanto, sempre será uma pessoa extremamente satisfeita consigo e com aquilo que faz. Por último, ele diz que antes de tentar mudar alguém, eu preciso começar a pensar na possibilidade de mudar a mim mesmo. Então, na medida que eu mudo a mim mesmo, a minha vida se torna melhor e eu posso reverberar isso na vida de outras pessoas, inclusive sendo um autorresponsável que vai ajudar outras pessoas também a serem autorresponsáveis, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo resumo de livros aqui no nosso projeto Clube do Livro do Instituto Fabiano Pires.